Salve, salve, galera. Vamos para o nosso review do nosso grande jogo contra a Fúria. Uma vitória importante contra um time muito, muito bom, né? Então, essa Fúria aí é o projeto Fúria Futset. Eu falei isso, o time que ele tem 4 derrotas, né? E 3 são para o G3X. Claro, uma é da Supercopa, então não é formato Kings. Então, são 3 derrotas que a Fúria tem em campo, né? Já foi para alguns shootouts, mas mesmo assim ela sempre acabou vencendo. E essas 3 derrotas em campo são 2 derrotas para o G3X e uma para o Portinos, o que a gente tem que valorizar bastante, porque realmente é uma equipe muito difícil de perder, uma equipe muito difícil de ser batida já há bastante tempo, né? Que a Fúria também joga Kings. Sobre a questão do Kelvin, né? Que todo mundo já acredito que pergunta. A gente teve, né, essa decisão, a gente já tomou essa decisão alguns dias antes do jogo, em que o Kelvin ele tá com um pouco de sobrecarga, né, de muitos jogos mesmo. Desde o jogo contra a Loud ele sofreu uma pancada ali e pelo jogo contra o Real Elite, contra o Dex serem jogos decisivos totais pra gente. Ele foi pro jogo mesmo com um pouco de sobrecarga ali. E a gente, cara, junto com o departamento médico, fez alguns planos ali para esse jogo contra a Fúria. Um deles era que o Kelvin jogasse Apocão, menos bom dia. minutos, né? Você quer E precisava aí que ele tivesse jogando ali esse momento que pra gente eram os mais importantes do gol duplo e do, do dado e do match ball, né? Então a gente já estava planejando para isso e dessa vez a gente, né, até conversou que a gente não ia cometer nenhuma falha de colocar a mais, né? A gente iria colocar exatamente nesses minutos para que ele pudesse também se sentir bem. Eu acho que é muito óbvio, né? Talvez para se você veja o review, a gente vê o review dos melhores momentos, isso não vai aparecer tanto, mas é muito óbvio que por mais que a gente tenha feito uma baita partida, a gente perdeu sim no futset muito, muito momento ofensivo sem o Kelvin, tá? Então, ao mesmo tempo, né, a gente como comissão técnica, e a gente falou muito sobre isso até com eles, tá? Eu lembro que até no plano de jogo eu questionei eles, né? Eu falei, o que vocês acham que a gente perde sem o Kelvin? Né? Eles meio que, sabe? Tipo, todo mundo queria, porra, a gente perde o melhor do mundo, talvez, né? Mas aí eles falaram algumas coisas, eu falei, mas o que vocês acham que a gente pode ganhar, né, nos momentos que a gente tivesse sem o Kelvin? E a gente, obviamente, tentou potencializar os momentos que a gente pode ganhar estando sem o Kelvin, mas também é muito importante que, por mais que a gente tenha vencido, a gente entender que a gente também, sim, teve momentos que não foram tão potencializados, não foram, né, não são tão bons, principalmente quando você tá ali precisando de algum desafogo, de alguma coisa. Claro que o Kelvin é muito importante, mas acho que a gente também conseguiu resgatar um pouco da questão grupo, né? Com Messias, João e Carranca tendo que fazer essa rotatividade, né? O Joãozinho já entrando direto no jogo. Então, a gente realmente fez um jogo muito bom. Sobre a questão da equipe, né? Foi muito provavelmente ali o primeiro jogo que a gente teve que jogar mais reativo. O segundo tempo contra o Desimpedidos a gente jogou um pouco assim também, mas a gente não encaixou. Então realmente foi um segundo tempo que a gente sofreu um pouco mais, porém teve um pouco mais de contra-ataque também, né? Tivemos o lance do Batman, que o Batman acabou perdendo o gol ali num a menos. Tivemos o lance do próprio Kelvin no Desimpedidos, que a gente consegue roubar uma bola. Temos o lance do Chaveirinho. Então tivemos, por mais que a gente sofreu um pouco mais, a gente também teve chance de ter feito gol, né? Contra a Fúria, a gente sofreu, acredito que um pouco menos, a gente arrumou um pouco essa organização defensiva, mas a gente também teve pouquíssimo contra-ataque no segundo tempo. Claro, por causa também de ter um a menos durante algum tempo, o jogo, né, ficou muito picotado ali, então realmente essa é a minha visão do jogo. E para finalizar, né, até um pouco parte egocêntrica ali, eu acho que dos meus trabalhos ali, seja em, né, futsal, várzea, CS,
E Kings, né? Esses 2 anos de Kings, eu acredito que tenha sido muito provavelmente um dos meus melhores trabalhos como comissão técnica, né? Realmente, eu acho que a história do jogo, o filme do jogo e ajudar nas decisões como eu ajudei e controlei durante esse jogo, realmente fica aí para o meu telespectador, porque muitas vezes a gente não consegue ajudar tanto ou erra, né? Para isso que a gente tem uma comissão recheada de pessoas muito fortes. Mas realmente nesse jogo foi muito bem. Parece que tudo, né? Não é que foi muito bem. Todo o filme que me passou da cabeça do jogo, de manter o jogo equilibrado, talvez conseguir ter um na frente, saber que o dado ia ser um dado que a gente iria fazer os gols com o Kelvin, controlar o tempo do jogo, assim, foi, né, saber que o match ball iria ser definido nos últimos detalhes, entender que um gol na frente pra gente poderia fazer com que a Fúria não fizesse alguma carta secreta, porque eles precisavam de 3 pontos. Então, assim, realmente, né? E outras coisas que, sinceramente, eu não posso falar. Já começa no minuto 1, né? Uma decisão tática muito importante. E no nosso segundo gol também tem coisa. Então, assim, tô muito feliz, né, com a nossa comissão, mas individualmente também tô muito feliz nesse jogo. Não vai ser sempre assim, né? Mas queria compartilhar com vocês que eu fui um prime aqui nesse jogo de hoje. Vamos lá então, galera, e aí a gente vai comentando o que dá para comentar, né? Tá aí, bandeirão, vambora. Contagem regressiva chama todo mundo. Hoje eu quero 100k, hein, rapaziada. No mínimo 100 mil. Vocês se viram, chama os amigos, chama todo mundo. É jogo aí, tem Andreas vai pro X1 aí hoje. Vambora. 2, 1. Começou! G3X e Fúria. Lipão contra Andreas. Vambora. O Lipão tá correndo muito bem nessa bola também, né? Vambora, Andreas. Vambora, meu A10. O Andreas que começou, né, o X1 na final do Mundial de Clubes. O Andreas começou ali jogando, velho. Fora! Beleza, é isso. Comemoramos muito esse lance aqui. Legal. É isso. Vambora. Beleza. É chaveirinha, Andreas, rapaziada. Vambora. Tranquilo. Cara, eu vou até te falar sobre esse árbitro aqui, tá? Provavelmente esse árbitro é um dos árbitros que não vê os nossos reviews, mas assim, cara, atrapalhou, entre aspas, a gente, né? Atrapalhou no bom sentido, mas eu achei muito bom, porque a gente tem pouco passivo no jogo hoje em dia, né? E é interessante que é um árbitro que puxa esse passivo muito rápido. Pros dois times. Tá? Eu brinquei falando que atrapalhou, porque teve que dar uma acelerada, né? Mas assim, eu acho válido, tá? Um juiz que rapidamente já quer que termine o ataque, porque a gente sabe que o dado é o momento que vai chegar no gol, né? Você viu o Lipão aqui, ele acabou perdendo o gol, mas era um lance de grande perigo, ele chegou no gol, né? Então, quando você força o adversário chegar no gol, eu acho que é legal, né? Baita passe do Barata aqui, velho. Linda Chaveirinho, é isso, vamos, olha a bandeira, Livinha, olha o bandeirão, tem que respeitar, isso é G3X, foi, filma, câmera aberta, abre mais, isso é G3X, rapaziada, olha a bandeira, olha a bandeira, câmera aberta, dominando o primeiro bandeira. Sério, isso aqui foi animal, alô galera da Topar. Isso aqui foi sensacional. De ponta a ponta, Livinha. É isso, vambora. Passivo neles. O juiz passivo, hein? Esse juiz é legal, ele né? Ele acelerou passivo os dois times, malandro. Passivo nele. Vambora, ele acelerou os dois times, velho. Ai. Valeu. Cara, aqui, né? Eu acho que dá até pra ver já. Acabar fim de escalonar. A gente acaba escalonado de uma forma até melhor, né, do que a gente poderia pensar, que é uma forma vencendo por um gol de diferença. Isso é muito importante. Fizemos um escalonado muito bom, tá? Realmente a gente fez um escalonado muito bom. A gente estudou bastante e conseguiu executar.
E, claro, a Fúria também não conseguiu executar na melhor forma, porque a Fúria teve suas finalizações, né? Mas que bom pra gente que não foi bem executado. A gente também teve uma do Andrés que o Vitão espalma para escanteio. Então, assim, conseguimos fazer um gol, eles não conseguiram fazer. Isso traz pra gente a ideia já de que a gente não poderia sair perdendo desse escalonado de 2 gols de diferença, né? É claro que 1-0 é muito mais importante, mas assim, a gente precisava sair desse escalonado bem, saiu bem ali, até mais, né? Com uma vitória saindo, então os meninos foram muito bem. Vocês podem ver que a gente estava em algumas trocas ali, por isso que eu falei, a gente não tinha definido quem seria do 1 até o 6, tá? A gente tinha uma ideia e iria definir no jogo. E acabamos definindo no jogo e acabou sendo muito bom. Nesse primeiro lance já aqui, né, quando a gente entra os 6, a gente já olha, né, um provável gatilho que seria essa bola no Wallace para nossa saída. Então é uma coisa que a gente já conversa um pouco com ele e com o Barata, né? Contra 7, entrou roubando, eles... Não foi nada isso aqui, né? Gol! É o time da família! Que assim, na verdade, até pra falar pra os torcedores, tipo assim, isso aqui a gente tá numa pressãozinha, né? Isso aqui a gente tá numa pressãozinha já, a gente tava marcando, né? Essa pressão, ó, você pode ver cada jogador engatilhado no seu, né? Nesse momento a gente não tá marcando em zona, a gente tá cada jogador engatilhado no seu. O João foi muito inteligente aqui, né? Muito inteligente. A gente tava falando disso do jogo da Loud, né? Então, obrigado, Loud, também, e obrigado a Loud e agradece o G3X, né? A gente já fala isso há 2 anos, mas foi legal que isso aconteceu no jogo da Loud, a gente citou pra eles no vestiário, né? Desse cara que entra já ativo no jogo. É o time da família! Então legal, mais um gol que a gente faz de pressão, né? Mais um gol que a gente faz de pressão, claro que né, não foi só a pressão aqui que fez o gol, né? Igual o outro gol do TH, que ele rouba a bola dentro do gol praticamente. Fala pra nós aí, Brasil. Aqui eu acredito que talvez, velho, é um dos poucos erros defensivos que a gente teve no jogo, tá? E o próprio Batman falou, cara, eu achei que ele tava muito na ponta, né? A gente teve um erro leve de dobra aqui, e aí talvez o Batman acabou interpretando errado, porque a gente, né, tem fechado, a gente estava bem postado aqui, ou seja, o Thiaguinho está num bom lugar, o João está num bom lugar, para que o Batman conseguisse fechar só o fundo, né? E logo que a gente toma esse gol, o Batman vem perto do banco, porque ele sabe, ele queria ouvir alguma coisa, e a gente fala para ele, a gente fala, mano, relaxa, você tem que... Se você marcar o Lipão mano a mano assim, sem ninguém aqui, imagina que não tem ninguém aqui, né? Você tá ferrado, você vai ter que escolher mesmo e é um duelo, né? Tomara que você ganhe, o Batman inclusive ganhou alguns, né? Mas nesse caso em que a gente tem... inclusive faltou um pouco de comunicação entre eles, porque essa bola do Lipão cortada pro meio teria uma dobra muito rápida, né? Nesse caso... a gente acaba deixando esse corte pro fundo. Olha, Lipão, e o jogador da Fúria é muito inteligente, né? Porque é outro movimento, um movimento que tá acontecendo muito no campeonato, né? Muito que acontece no futebol profissional, tá? Porque eu tô te falando porque eu estudo bastante isso. Na Kings League é mais difícil de ser feito, mas parabéns pro Luiz Camilo, porque é um movimento de você se encontrar em impedimento imaginando que essa bola vai passar do impedimento. Existem outros no futebol de campo, que é você se encontrar em impedimento para fazer o zagueiro olhar para trás, né? E aí quando você tá sem bola, e aí você voltar para a linha e atacar de novo. Mas esse movimento de você se encontrar em impedimento, porque, por exemplo, aqui ele tá impedido, né? Mas a hora que o Lipão avança com a bola, ele não tá mais, né? Então, e aí ele já consegue tomar a frente do nosso zagueiro. Então, um gol que tivemos algumas falhas, claro que a gente vai conversar, mas um gol de mérito também, né? O Lipão ganha muito bem num X1, faz um cruzamento num momento,
num ângulo muito bom, e o Luiz Camilo faz um baita gol também, um centroavante, um gol de ataque à bola. Ali. É gol. Tá pedindo impedimento. Ó, barata. Salve, Léo. Cara, eu tava até falando agora, né, desse árbitro. Você também é meio assim, né? Eu tava até elogiando, né? Eu brinquei que ele atrapalhou a gente, mas na verdade depois eu expliquei que ele não atrapalhou, né? Que ele é o árbitro que dá passivo nesse escalonado, né? Porque a gente tem pouco passivo no jogo, então é legal os árbitros que são ativos. Assim, ele fez com que Fúria e G3X forçassem seus ataques. E eu acho isso legal pra Kings League. E concordo sim, cara. Eu acho que dos jogos que eu vi ontem, eu só não consegui assistir tanto Nivelados e Fluxo, tá? Então o resto dos jogos que eu vi, eu acho que a arbitragem muito bem, cara. Muito bem. Falando calma. Vamos ver. Olha lá. Vamos ver, calma. Barata. A bandeira tá ali, ó. Falando calma. Vamos ver. Não, mas não tava impedido aqui. Acho que quando saiu o gol, eu já meio que assim, eu nem fui muito no rolê. Ó. Lipão vai cobrando aí a movimentação do Tombinha. Messias ele vai com a mão assim, né? Ele vai... Barata! Cara, esse chute de fora é um chute de muito mérito do adversário, né? Baita defesa do Barata, óbvio, mas é um chute daqui, é um chute de gol que você não espera tomar. Cara, eu vou te falar um negócio. Eu acredito que a gente no primeiro tempo foi muito próximo do quase ali perfeito, né, para um jogo que a gente tava sem o Kelvin, porque a gente teve contra-ataques, né, a gente teve lances, a gente conseguiu fazer a transição inicial de um encaixe para um meia quadra, para um encaixe de novo no gol duplo. Inclusive a gente quase faz um gol duplo, né? Seria sensacional, aí seria para matar. Isso é barato, ó. Ai. E claro, no primeiro tempo, com todo respeito, apesar de um controle óbvio de bola da Fúria, isso é bem interessante falar sobre isso, porque eu falei sobre isso em vários jogos do G3X, tá? E vocês não, a grande maioria de vocês, às vezes não quer saber disso, mas é importante falar porque nós tivemos um controle de jogo no Futset, eu não vou nem citar Capim, contra a Loud, nós tivemos um controle do Futset gigantesco, né? Só a gente praticamente ficou com a bola durante grande parte do tempo. E tiramos os caras em cima, fizemos os caras estourar. Por quê? Porque eles estavam na frente do placar. Então eles não tinham necessidade de querer propor. E aí eles se fecharam bem no 3-3 deles, que é muito bom, que é um dos grandes méritos da Loud, um time que corre muito e tem muito pé na bola, e mérito deles. E eu falei sobre isso pra gente tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente fala, o time não tem criação. Tem, né? Tal time não tem criação. O G3X teve, e acredito, pra ser sincero, do campeonato no Futset, poderia fazer esse cálculo aí, mas talvez um dos times que mais criou jogadas, isso com certeza absoluta, né? A gente viu Loud e Fúria com o jogo acabando com 0, de XG, né? Uma coisa que a gente nunca tinha visto num jogo de Kings League, o XG ser menos de 1, né? No primeiro tempo entre Loud e Fúria, porque ambos os times não resolveram criar tanta coisa, porque o jogo estava equilibrado, todo mundo estava muito forte. Isso são escolhas, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu falei sobre isso. Aí quando o resultado não vem tão bem, as pessoas gostam ainda de citar e de achar alguma coisa. Repito de novo, tá? O resultado, ele é condicionado por momentos do jogo, galera, tá? É muito importante que a gente tenha isso, ou seja, para analisar um time a gente tem que analisar no geral. Você viu a Loud ontem contra o Deck? Os caras criaram pra caramba, né? Você viu o G3X no jogo contra o Deck no primeiro tempo, no jogo contra o Real Elite e até no jogo contra a própria Loud, que o Exaú fez algumas defesas, contra a Loud menos, porque a Loud foi mais forte, contra o Capim, com 2 bolas na trave, 3 grandes defesas. Então assim, a criação, ela também é colocada de acordo com como tá o jogo. Às vezes você tá ganhando o jogo e você tem que criar, mas você vai criar um pouco menos, né? Então olhar um pouco, porque ontem foi uma partida que eu recebi vários elogios. Parabéns, G3X, o sistema, a defesa, tudo, nossa, que jogo e tal. E o nosso jogo de Futset não foi dos melhores. Defensivamente foi nota 10 praticamente, mas
os contra-ataques do que a gente queria, ou a criação quando a gente tivesse a bola, não foi dos melhores, né? Só que isso é apagado por uma grande vitória. E assim como uma grande derrota, às vezes apagou muitas coisas que o G3X já fez de bom nesse campeonato. E não é à toa que nós temos 4 vitórias e uma derrota, né? Mais uma primeira fase muito boa, mais uma primeira fase muito consistente. Isso é barato. E vamos agora, né, pra ir pros playoffs e vencer esses playoffs. Que isso. Ai, sentiu! Sentiu! Tá bem o Barata, tá bem o Barata. Bora. Eu tô confiante com qualquer número. É isso, sempre confiante, sempre achando que... Não mostrou o gol duplo aqui, né? Não mostrou o gol duplo aqui. Eu até mostraria aqui a parte de gol duplo, né? Todo mundo. Até pra me tirar essa dúvida, do Kelvin, né? Tá ligado? História. Baixar só um pouquinho aqui. Bora, Canoff. Baita virada Bora, do Canoff. Chaveirinho Guarda esse aqui, gol né? dobro pra gente. Bora, trabalha. É isso, bola nossa, isso. bola nossa. Bola é nossa. É nossa Bora. Nada, é deles, eu lembro desse É lance. deles, é bola deles, é bola deles. Vambora, Kelvin Campo, rapaziada. Ó, Topá, olha o Cine aí, velho. Então, assim, ó, vocês podem ver aqui, né, como que a gente, de novo, está em encaixe individual, tá? Então, muita gente... É por isso que eu tento... Porque não dá pra eu fazer a análise completa de tudo e falar tudo também, né? Mas eu tento colocar, galera, não é pro G3X isso, pra quem você for falar. Calma, se você gosta muito, você ama futebol, se você tá torcendo na hora do jogo, dane-se. Analisa com mais calma, porque às vezes você pega um momento, uma coisa do jogo, uma parte e coloca ela como verdade, né? Ah, esse time não criou tantas chances. Não, mas você para pra ver. Vamos ver quantas chances ele criou e o outro time criou. Vamos ver quantas chances ele tá criando e o outro time que você acha que cria muito em outro jogo tá criando. Então... Às vezes eles já até esqueceram do Kelvin, tá ligado? Às vezes eles nem percebem agora, que o ele tá Kelvin em vai campo, dar uma Liminha. engatilhada aqui no Lelete, pelo amor de Deus, viu, Léo? Ó, pressão. Vai, Kelvin. Vai, Olha lá, Kelvin. mais uma bola roubada na pressão. Então é importante, tá, galera, que a gente tenha ligamentos, não aqui pro G3X, né? Ainda calhou que foi pro G3X, mas que a gente tenha essa, que de repente, tal time não sei o quê. Não, calma, né? O Nivelados é muito defensivo. Por que o Nivelados no primeiro split foi muito defensivo? Porque toda hora o Léo Gol tava ganhando escalonado. E aí os caras se fechavam mais no 4-2. Toda hora eles estavam ganhando ou empatando, né? Eu assisti o jogo do Nivelados, eu esqueci contra quem que foi que eles estavam precisando de gol. Meu Deus, eles tiveram um bom volume de jogo, bolas de fundo, Klinsmann chegando, Léo Gol buscando chute. E aí, às vezes, a gente tira por o que mais acontece pra falar, pô, cara, esses caras, né? Então, cuidado, velho, cuidado. Que talvez, nesse caso, principalmente pra esse jogo, tenha mais qualidade ainda do que parece alguns times, né? Vambora. Rolou. Ai, TH, valeu! Valeu, TH! Eu valeu, achei que o Kelvin ia chutar, né? isso. Ia dar um jeito de chutar. Esse foi É isso, propôs jogo. TH que já marcou, né? Marcou o segundo gol. Nossa! Nós tivemos bons lances, né? Nós tivemos um valeu, começo de gol duplo ali, que era a nossa ideia mesmo. Propondo o jogo, Liminha. Propondo o jogo, olha o Gal, ele tá ouvindo os treinos, né? Bora, Kelvin. É isso, Kelvin! É isso, porra! É isso! Fala que o homem tá... Cara, deu medo. O meu medo só acabou primeiro, porque eu confio que a Kings League tá claro que vai errar, mas eles estão fazendo as coisas certas. E, mano, tem a TV no nosso banco, né? E aí, tipo assim, alguém chegou no banco e falou, Pocão, olha na TV. Não foi nada, calma. Eu tava, tipo, em choque, falando, porra, Kelvin, você tá de brincadeira, cara, que tu vai me fazer um negócio machucado! desse. Isso é Kelvin Oliveira, ó! Isso é Kelvin Oliveira! Ó, bola. É bola! Na É bola, bola! na bola. É bola! É bola! Olha lá. Ó, é bola! É Só bola, mas aí depois ele, né, velho? Eu sei que não foi só bola, graças a Deus, mas... jogo... Não vamos dizer que é um lance que corre um leve risco, né? De repente o Lelete chega um pouquinho mais rápido nessa bola. Pode repetir por todos os ângulos. Bola. Elfin. Por 8 em slow. Cara, acabou, né? O gol mais uma pressão que a gente quase rouba essa bola aqui. O Chaveiro acabou chutando essa bola aqui. Né? É que eu sou muito milimétrico, né? Eu não sei se dava pro Chaveiro dominar essa bola e sair no contra-ataque.
Eu até falei isso com ele ontem, tá ligado? Ele, pô, o Calpô já tá meio cansado e tal. Eu não sei se dava tempo, se eu tô cobrando demais, né? Mas assim, galera, basicamente a gente consegue ter mais chance do que a né, 2 contra 0, né, nesse gol duplo, que é um momento importante do jogo, né? Ontem a gente teve a classificação do Dendele, na minha visão, sendo resolvida por causa de um gol duplo, né? Do Mendes de cabeça numa lateral, né? Então, assim, o Capim, cara, fez um baita jogo. Caramba! Vai, sim, um aí, vai! 2, tá bom. Vambora, rapaziada, vambora. Fica, agora fica. Vambora. Agora é aquele negócio, cada ataque que os caras dão tem que ser gol deles, se não fizer gol, vale gol. E o cara, assim, eu tenho uma grande opinião sobre isso, tá, galera? Em que, velho, a gente só vai saber logo mais porque o senhor Batman está descansando, tá? Primeira coisa, eu não tô jogando nada. A gente tem uma ideia de quem poderia disputar essa bola, né? Só que o nosso jogador que poderia disputar essa bola estava, como a gente falou, com uma sobrecarga. Então não era legal que a gente ficasse colocando ele em vários momentos de disputa. Pra ser muito sincero, eu tenho quase certeza que o Batman acha que a gente estava atacando pro mesmo lado ainda, tá? Eu vou admitir isso. Eu não sei se ele vai admitir, mas pra mim, cara... É brigador, viu? Batman é brigador. Oxi. Barata! Não sei, cara. Não sei, não. Vem daqui agora, não. Ele tava disputando do lado certo ali, mas ele não entendi o que aconteceu, tem que ser gol cara. Dele, se não fizer gol, vale gol. E o eu acho que ele achou que... Porque assim, eu acho que quando ele perdeu, ele achou que o dedo ia recuar pro goleiro e começar o ataque, tá ligado? Também. É 2x1, Batman. Bora, Batman. Olha lá, metendo passivaço, mano. Esse juizão, ele quer jogo, malandro. Mano, o juiz, ele tem pouquíssimo tempo pra dar passivo nesse jogo, tá ligado? Batman. Já tem. Bora, barata. O Batman correu um pouco a mais aqui, velho. Beleza. Belo lance dos caras. Agora Belo lance dos caras. Agora Os caras têm muita calma. Esse 2x1 da Fúria. Rapaziada. O que pra mim até sobe um pouco mais a nossa vitória, tá, galera? O 2x1, eu acredito com sinceridade. Óbvio que estamos trabalhando pra mostrar... Empatamos aqui, foi 2x2, né? Então eles não foram melhor do que a gente. Mas eu acho que quando a gente olha a consistência geral, tá? O dado 2 da Fúria é o melhor do mundo hoje, né? Estamos trabalhando para que a gente vire, né? Tem outros trabalhando também, Funkball, que tá com o dado 2 muito bom, Loud. Mas a Fúria na consistência de tempo, né? E que golaço aqui do K9. É inacreditável como ele tira gol da cartola, cara. K9! O homem gelado! O homem gelado! O homem gelado, rapaziada! É um toque! É um lance! É um lance! É uma oportunidade! O homem é decisivo, rapaziada! O homem é decisivo! O homem é decisivo! Tá aí! Você que tava desesperado! O homem nunca jogou uma partida de Kings League e não anotou, Liminha! Nunca! Nunca! Bora, Andreas! Bora! Bora, Andreas! Agora é a hora! Bora, Andreas! Valeu. Não entendi a marcação dos dois e nem eles entenderam, Vamos né? de novo. Também foi uma que eles... Vamos lá. Vambora. Que eles deram uma errada aqui, mas... Vambora. É difícil, velho. Esse 2x2 é muita qualidade, pô. É Lelé de Lipão, é Andrés e Kelvin. É duro. Ó. Bora. Cara, foi bem importante porque a gente teve chutes que manteve a nossa posse de bola, né? E... Cara, a gente teve esse escanteio faltando 15 segundos, a gente sabia que ia finalizar com a gente. O Vamp tava mais na pilha, óbvio, e ele tá certo, porque a gente precisava, seria muito importante fazer o gol. Mas eu repito, cara, o 3x3, ainda pra mim, ele seria, cara, um resultado ok pra gente ir pro segundo tempo. A gente contra a Fúria no split passado, a gente tomou 4x1 no dado, né? E contra a Loud nesse split, a gente tomou 3x1. Então esse dado com 2 gols de diferença, ele meio mata um jogo muito forte, né? E aqui a gente teria perdido de 2x1. Se o Kelvin não faz esse gol, teria sido o dado 2x1 pra Fúria, com 2x1 que tava no jogo pra gente, 3x3. Mas é K9, né? É K9, o bicho tira o gol ali, faltando 3 segundos. A gente comemora demais, porque esse 3 segundos já não dá pros caras atacar mais. E é sensacional.
E o K9 no final do jogo, ele fala, pô, ô galera, pô, eu faço a parte fácil, hoje eu fiz a parte fácil, vocês, mano, se doam durante o jogo inteiro e tal, pra eu entrar na parte fácil e fazer o gol. Obrigado pela sua humildade, tá, Kelvin? Mas se fosse fácil, não seria todo mundo que tem 13 gols no campeonato, né? Se fosse muito fácil, não seria todo mundo que preferiria tocar a bola pra você fazer esse chute, né? Nesse momento. Então, eu não normalizo, tá, Kelvin? Pelo contrário, é claro que o futebol, né, todo mundo gosta mais de ver o gol, e acho que é isso que foi sua ideia, de falar, pô, que os, né, ele falou no vídeo, ele falou, galera, pra mim eu não fui o MVP, né, pra mim o MVP foram todos vocês que correram, não tomaram o gol com a menos, né, mas é muito importante ter um jogador que é decisivo, e exatamente isso que o cara do chat falou, né, às vezes ele faz parecer fácil, né, coisa que não é tão fácil assim não, não é tão fácil assim não. Claro que você fala, pô, Pocão, uma definição com o goleiro, com o cara chegando pelo lado, mas não é fácil, né? Você é o cara, Kelvin! Com o dedo marcando, o dedo é rápido pra caramba, tá ligado? Caralho, vamos! Cara, olha lá que isso. Que isso? Pode vir. Cara, pula bem, né? Pula bem. A gente conseguiu, pra mim, controlar muito bem esse começo de dado, esse começo de segundo tempo. Tudo bem que a Fúria também minutou seus jogadores, né? Então ela tira o Lipão e o Lelete um pouquinho, muito provavelmente pra dar aquela descansada pra suspensão que eles vão usar. Muita coisa, tudo pode acontecer, velho. Só não pode... Olha que bolão dos caras. Foi um gol que faltou pé na bola aqui, né? Um pouco mérito da Fúria, posso até dizer, mas assim, foi um gol meio bumba meu boi ali, né, velho? Vamos falar a verdade. É gol. Meus amigos, é tudo igual. É tudo igual no momento. 4-4. Mas mérito, tá? Não tô falando antes que a galera me interprete errado, né? A gente já fez vários gols do Bumba Meu Boi, né? Ó. Caramba, sem chance no contrapé. No contrapé do Barata. Vambora, velho. Tudo igual, rapaziada. Rapaziada, ó. Link no chat. 50 unidades, 30% off aí. É suspensão, hein? Fica com a menos aí. Será que eles vão suspender o K9? Né? Estamos aí, ó. Momento acabou, Andreas. Saiu o Andreas aí. Link no chat. Tá aí, meus amigos. Que é óbvio que é Andreas, é isso. Bora, rapaziada. Cara, aqui, né, galera, como a gente falou, né, a gente tinha... assim, né, eu acho que a decisão que a Fúria tomou, vamos falar já, mas assim, a gente sabia que a Fúria, pra classificar, precisaria ganhar. Então a gente sabia pra Fúria que a gente conseguisse se manter na frente do placar poderia fazer com que a Fúria perdesse uma carta, né, secreta. Não foi o caso, porque era uma suspensão, mas vamos supor, se a Fúria tivesse um pênalti, talvez, muito provavelmente, a Fúria teria pedido esse pênalti no primeiro tempo. Né? E o pênalti presidente da Fúria, eu também, talvez, né, é que é difícil você entender que talvez no jogo chegaria esse momento, mas assim, como eles não foram pedindo, porque eles foram vendo como é que tava o jogo, a gente imaginava que estar na frente talvez fizesse, por isso que eu falei, né, foi algo que eu falei, né, que estar na frente talvez fizesse com que a Fúria não quisesse empatar o jogo, porque pra Fúria seria melhor e a única chance que eles teriam seria chegar no match ball. Então a gente acaba pedindo shootout e pênalti, sendo bem sincero com a arbitragem, não acho que isso aqui foi um erro da arbitragem, porque faltou o Kelvin reclamar, já falei isso pro Kelvin, faltou o Kelvin parar de bater, muita esperteza do Jefinho aqui, mas não pode acontecer isso do cara e cumprimentar nosso jogador faltando um segundo para começar o shootout, né? Isso é inadmissível, eu acho que, repito, tá? Não tô jogando nada, eu acredito que o erro seja nosso de ter batido, tá? Mas eu acho que tem que começar a ter alguma punição pra isso, pô. Que palhaçada é essa? O cara vai lá entrar na roda do meio lá pra falar com o cara do outro time, né? Que porra é essa? Então, assim, não foi legal, não. Caramba, nada contra, porque o Jefinho, cara, se tem um cara que eu amo e gosto dessa... vários, né? Mas o Jefinho é um deles. Foi malandro, foi inteligente, mas eu acho que a Kings League tem que dar uma olhada nisso. E, repito, a reclamação é pra nós, tá? Nós e principalmente o Kelvin, porque o Roma começou a reclamar disso daqui pra caramba, com verdade. A gente não podia ter batido esse shootout, né? Que tensão! O cara tá focado pra bater o shootout, né, velho? Que eles estão não tem,
Olha isso aqui, faltando 2 segundos. Isso aqui não existe, cara. Não, desculpa, agora vendo aqui com calma, que na hora do jogo eu não consigo escutar, às vezes, as coisas lá. Pelo amor de Deus, já tava na contagem regressiva, mano. Não, isso aqui é inadmissível, isso aqui não ser um cartão amarelo. Com todo respeito, tá? E Kelvin também é inadmissível o Kelvin ter batido esse shootout. O Kelvin devia ter parado e falado, pô, esse cara tá de sacanagem, né? Aí, ó. Ué. Malandro, hein, Jefinho? Pô, mas aí o cara vai lá... Foi malandro pra cacete, hein, Jefito? O cara vai lá, chama... É. Pô, o Kelvin devia ter batido, o cara atrapalhou na hora. Entrou na mente, pô. Caramba. Entrou na mente, o cara foi encher o saco do Kelvin com a contagem regressiva rolando. Bora. O Roma tá lá reclamando pra caramba. O Roma ficou puto, né? Inclusive, grande Roma, né, velho? Pô, a gente voltou a ter, cara, esse jogo também, o jogo passado, um pouco do que, né, do Prime nosso ali. Roma, velho, ajudou muito a gente a organizar esse sistema também. Graças a Deus, cara, nossa, como a gente cobrou nesses treinos ali, como a gente corrigiu ali depois do primeiro gol. E é esse mesmo esquema, tá, galera? Eu acho que aqui a gente até dava pra esperar um pouquinho mais, né? Mas como a gente tava nessa de, cara, vamos ficar na frente, a gente já pede o pênalti presidente. Capricha. Assim, cara, é a estratégia que a Fúria fez, né? Talvez eles não ficarem na frente, ou talvez eles terem, né, o 4-4. Seria muito engraçado, né? Se esse 4-4 tivesse rolando e eles chamassem o pênalti presidente no 36. Algo que eu acho que eles não iriam fazer, tá? O que eu acho que a Fúria ia fazer, caso o Gal errasse o pênalti, é chamar o Cris pra bater no 34. Caso o Cris fizesse o gol, eles segurassem o 5-4. Caso o Cris errasse, eles deixariam o G3X fazer um gol. É isso que eu imagino que eles fariam, tá? Não sei se deu pra entender. Eu acho que eles tentaram segurar esse pênalti do Cris pra que eles pudessem ficar na frente com o pênalti do Cris. Que golaço do Gal aqui. Eu falei isso na roda do vestiário, né? Meu Deus do céu, cara. Gol! Olha o Luguinha! Vamos! Vamos! Bora! Vamos! Você, eu olhei pro Gal, parecia... Ele não vai... Mano, isso aqui parecia Vamos! G3X 2004. Ele olhou pra mim, parecia quando o Gal ganhava um clutch, mano. Juro pra você, eu vi a cara do Gal, juro por Deus. Gal, lê-se se eu ouvir isso, velho. Mano, eu olhava a cara do Gal e me lembrava a cara do Gal em 2005, velho. A gente ganhando um jogo tenso, uma CPL com o G3X e eu falando, é nóis! É isso! E ele falando, é tudo nosso! Ele não vai Juro pra errar! você, Ele não vai errar! Ele não erra! Ele não erra! Ele não erra! É 100%! Ele não erra! Ele não erra! É aquilo, não tem mais carta secreta. Cara, vamos lá agora, sobre a opinião do que eu tenho aqui. A primeira coisa, opinião tática, tá? Até parabenizei o Rafa, o Dudu e o pessoal, porque pra mim é uma decisão que tinha que ser tomada, né? Vamos lá, ainda pra quem não entendeu. Caso a Fúria empatasse o jogo, então ele iria bater o shootout ou o pênalti, o Cris ia bater o pênalti. Vamos supor que o Cris fizesse o gol, porque ele poderia errar também, né? É importante lembrar disso, né? Tinha o Baratinha ali no gol, que estudou também, né? Mas caso ele faça o gol, o jogo ficaria 5-5. Com o jogo 5-5, o jogo iria pro shootout. No shootout, a Fúria já não lutaria por mais nada. Por quê? Porque a Loud fez 3 pontos. Então a Fúria precisaria fazer o mesmo número de pontos da Loud. A gente falou sobre isso há muito tempo, que a gente tá falando que talvez chegaria na última rodada com alguém precisando fazer um gol contra, né? Inclusive tem um lance sensacional da Itália, que o time deixa o cara fazer o gol e o goleiro não deixa. Se alguém tiver o clipe desse lance, né, eu deixo pelo menos na descrição para não tomar taxada, mas é uma loucura, né? Porque aconteceu isso também, acho que na Itália, o time abre, sai do meio que do campo pro outro time fazer um gol, o goleiro não entende, o goleiro defende, tenta jogar, acaba o tempo e os dois times são eliminados, né? Dos dois times não, no caso o time que precisava tomar o gol. Então, assim, a questão da decisão tática pra mim não tem discussão. Muito bem feita. Agora, talvez a Fúria poderia, ainda mais por ter pedido no 34, 2 coisas. Uma coisa eu não acho que é talvez, uma coisa pra mim é 100%. Não tem todo esse tempo de reunião, né? Acho que uma das poucas coisas que o árbitro errou um pouquinho foi isso, né?
pênalti presidente não é um tempo técnico, né? Você pode até conversar com seus jogadores, não tem problema, a gente até conversa. Mas você não pode parar, juntar todo mundo e conversar. Era algo que, pô, a Fúria já sabia, né? O jogo da Loud já tinha acontecido. Então eles já sabiam, né, que eles precisariam de 3 pontos. Eu não sei, cara, eu não sei se talvez o Cris não sabia disso, eles queriam explicar pro Cris, etc. E aí tem a coisa de que talvez não precisava ter sido o Lipão a fazer isso, né? Poderia ter batido de outro jeito, ou a Fúria poderia ter pedido esse pênalti um pouco antes, e caso acontecesse isso, a Fúria abrir pro G3X fazer um gol. Não sei, tá? Não sei, mas assim, cara, eu sou muito frio pra falar de decisões táticas, né? E a questão da decisão tática é uma decisão tática boa, né? A Fúria precisava, não podia chegar empatado, né? Então, exatamente. Eu acho que o grande ponto do dizer é isso. Eu acho que ficou muito tempo discutindo uma coisa, né? Empatar, eles vai pro shootout aí. Ó, eles têm que conversar E assim, é difícil no meio de tanta confusão e tanta coisa, inclusive porque o Cris também falou algo, né, muito feio ali do Gal num momento nosso do G3X, mas, né, eu sou um cara que ultimamente eu tenho, né, algum tempo eu tenho não levado as coisas, né, sempre torcendo para que as pessoas também melhorem e tal. E muito me parece aqui que o Cris, né, não foi uma decisão dele, né, que ele confiou na comissão, entendeu e falou, tudo bem, galera, se vocês preferem fazer isso, beleza, né? Então eu sei que muita gente também tá pesando, mas eu também acho que, cara, não é, né? Olha lá. Não. Ixi. Ó, mas aí, ó. E agora? Olha o tempo aí, ó. E agora? Olha o tempo. Ó o barato, União da Fúria, para o campeonato. Para o campeonato. A Fúria precisa conversar. Quando é comigo, vem gente falando. Calça chuta. Cara, o que eu falei, galera, é sempre muito fácil falar depois. Então, assim, o resumo, para que não crie uma polêmica grande, é sim, eu teria forçado, caso necessário, que a gente tivesse chances de ser primeiro lugar. Para mim, isso é ser competidor, né? Eu teria feito isso. Porém, como o jogo da Loud já tinha sido, eu teria, muito provavelmente, eu e o Vamp, a gente e o Roma, a gente teria já decidido usar as nossas coisas antes, né? Pra gente fazer gols antes e tentar ficar na frente do placar antes. Então, dificilmente chegaria da gente ter que pedir o último pênalti ou a última carta, né? Nesse caso específico, né? De a gente não pode empatar, tá ligado? E se acontecesse de chegar empatado, eu teria feito igual o time da Itália fez, né? Porque é uma regra que inventaram, a gente falou sobre isso antes de começar o campeonato, eu falei sobre isso. Falei, galera, é uma regra que pode forçar um time a ter que tomar um gol. Porque você ganhar no matchball por um gol de diferença não é uma coisa tão difícil, né? Não é uma coisa tão difícil. O problema é mais de um gol e tal. Então, assim, eu acho que é uma regra, né? Se você empata o jogo, você vai pro shootout. E se você não vai pro shootout, você tem chance de fazer 3 pontos. Então, né? Espera logo! Vai logo! Já fica de dentro! Vai no outro time! Olha, dá pra saber que o Cris queria bater o pênalti, né? A galera tá... Não! Eles são leões! Eles são leões! Agora calma! É reunião! Quer voltar pro vestiário? Quer conversar? Calma, Livinha! Calma! Que loucura, Brasil! Vocês não têm noção da charopada que eles dão pra eu ir rápido bater o pênalti! Mas aqui... Foi shootout! E aí, Cris? Quem era o pipoqueiro, Cris? Seu time tá perdendo! Calma, tem que ter voz! Calma, Seu time tá perdendo, Cris! Quem era o pipoqueiro? Meu Deus, que loucura! Que cara pipoqueiro! Meu Deus! Essa vergonha! Você, torcedor do G3X, você não precisa passar essa vergonha. Aqui eu já ganhei meu dia! Você, torcedor do G3X, eu como presidente, cara, que você não vai passar essa vergonha. Aqui eu já ganhei meu dia! Meu Deus do céu! Ai, cara, só que aí a gente teve, cara, isso aqui, galera, os bastidores da coisa mais engraçada. Eu não sei se mostra no jogo completo. Vocês têm que olhar no jogo completo isso daí. Que loucura! Não vai mostrar, tipo assim, velho.
Vamos lá, eu vou dar 10 segundos para alguém do chat ver se alguém entende o que a Fúria deu na cara aqui pra gente, né? O que a Fúria deu na cara aqui pra gente? Eu não vou porque o vídeo já tá longo. Que eles queriam levar o jogo 5-4, né? Porque pra eles empatar o jogo seria muito ruim. E nesse momento a gente grita pro Carranca entrar e pro Kelvin entrar. Vai ter um momento que eu começo a gritar pro Kelvin. É estrategista, Minha gente. cara. Olha lá, o Kelvin tá vindo aqui e eu começo a gritar desesperadamente pro Wallace sair. Só que o Wallace, coitado, zagueiro macho, né? O Kratos do G3X, o que acontece? O Wallace, ele fica com medo de sair, porque ele fica com medo de deixar o cara dele livre. E eu fico gritando, pode sair, esses caras não vão fazer gol, Wallace, pelo amor de Deus. Eu pensei que tinha visto de tudo já. Essa daí Se mostrar ele, você vai ver como ele se movimenta. Vamos pra cima, eles não querem fazer gol, pode ir. Oh, faz um contra e eles rodam. Faz um contra e elimina Faz um eles. contra, elimina Faz ele. um contra e não vai fazer pequeno não, rapaziada. Fiquem tranquilo. Mas a estratégia Vocês ruim estão dele. Se a gente fosse mala, É. ia ter jogo, a gente faz um contra, acabou Pode de ficar tranquilo, Olha. rapaziada. faz um contra, empata e elimina ele. No final do dia, Eles você não que tá aí entenderam, lembra né? A que você cabine torce deles pro não entendeu. G3X. Aí o Wallace sai e a gente começa agora a pedir pra outro sair, pro Kelvin entrar. Que loucura. E os Se caras a gente quiser fazer o contra, entendem, acabava o os jogo, caras empate. Eles ficam com 2 pontos. Cuidado. Fora de campo, fora de campo. Isso aqui é eu pego, cara. Então precisava muito, né? A gente precisava. Não acho que a gente iria fazer um gol em 1 minuto e meio, mas a gente poderia ter sido um pouco mais agressivo, porque sabia que a Fúria, se roubasse a bola, não ia chutar no gol, velho. Tá ligado? Isso é uma coisa que a regra deixou, né, assim, porque a Fúria não podia empatar o jogo, porque empatar o jogo pra Fúria significaria que a Fúria estaria consequentemente em 2º ou 3º lugar. E perder o jogo e ir pro matchball seria a chance da Fúria pra Fúria ser primeiro. Sai da área de impedimento. Cara, aqui muito bom também, né? O matchball, já falei sobre isso, eu vi um cara do chat escrevendo, alô Rui, alô árbitros que estão fazendo um trabalho sensacional, eu acho que isso não é de vocês, né? Então não são vocês que vão mudar isso. O Rui, inclusive, na primeira reunião, ele falou, cara, vamos ver como é que vai ser e depois a gente manda lá pra Liga. Alô Liga, né? Então isso não é pro Brasil, é pra Liga. Precisamos ter algum tempo máximo de posse de bola no matchball, tá? Nós precisamos. A não ser que pra você esteja beleza também, né? Porque aí é o jogo que demora mais e tal. Porque por mais que tá demorando, não tá atrasando tanto, né? Mas realmente esse matchball 4 é o time rodando bola por 2 minutos. Né? E talvez eu já falei isso antes de ver o primeiro jogo, porque no nosso amistoso aconteceu isso, né? Eu falei, cara, talvez devia ter um passivo. Talvez um passivo não tão rigoroso. A gente poderia falar, cara, sei lá, o time tem tantos segundos pra atacar. Não sei, né? Mas deveria ter alguma coisinha, porque esse matchball ele fica muito cozinhado. E é cozinhado por motivos óbvios, né? Você tá com a posse de bola, você cansa o adversário. Você não precisa né? Pra que você vai perder a bola à toa, né? E aqui, cara, óbvio, a gente conseguiu usar muito bem, né? Claro que quando a gente toma decisões, a gente sempre quer que dê certo. E às vezes elas não dão certo, né? Como eu falei no começo do vídeo, deu muito certo tudo que a gente tomou de decisão nesse jogo, né? Eu sinceramente, todos da comissão, né? O que o Roma conseguiu nos ajudar pra gente... Aquele detalhezinho que faltava pra gente encaixar. O Vamps não precisa nem falar, né? O ímpeto dele no jogo, a visão dele de estar sempre com tudo que tá acontecendo, com o árbitro. Mas assim, de verdade, cara, individualmente esse jogo meu, nessas decisões ali de quando vai mudar, o momento, o gol, o quanto a gente... Foram muito boas, né? As falas que foram faladas pelos jogadores. Tipo assim, realmente foi escrito, né? Eu falei pro Kelvin, tu vai entrar, você vai criar chance pra gente no gol duplo e nós vamos fazer o gol duplo. Não fizemos. E aí eu falei, fica tranquilo, nós precisamos de 2 gols seus no dado. E ele fez 2 gols no dado.
E depois os jogadores, quando a gente parou, eu falei, rapaziada, nós estamos bem, com um ímpeto muito bom defensivo, vamos seguir assim, que a gente vai levar esse jogo pro matchball e o Kelvin vai fazer o gol pra gente. Entre outras coisas, né, que aí são coisas táticas que não dá pra falar, realmente foi um jogo que deu muita coisa certa, quase pra não dizer tudo, velho. E é muito bom jogos assim, ainda mais jogos clássicos, né, porque isso te dá moral com o torcedor, te dá moral com a galera que acompanha a Kings, mas principalmente te dá moral com você, né? Você fala, porra, velho, eu não sou tão burro assim quanto, né, pareceu num jogo que eu perdi. Então foi muito legal, realmente admito de coração mesmo, individualmente, eu acredito que tenha sido um dos melhores trabalhos que eu fiz como comissão técnica na minha vida, assim, né? Comparado a alguns jogos de CS importante, comparado a algum jogo ali do Olympique. Mas assim, foi muito, muito bom, velho. Muito, muito bom, velho. E deu certo, era o minuto, era o momento pro Kelvin entrar, era o momento pro Kelvin, né? Que virada de pé do Chaveiro também aqui, né? É isso. Vamos! 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 Cara, aqui o negócio da coroa ali é que essa coroa virou todo mundo quer, né? Aí foi, né, uma brincadeira, óbvio, o Kelvin também falando, acho que isso daí também faz parte, né? Não tem muito o que discutir. Sobre a questão do dedo, cara, eu gosto muito, né? E acho que o dedo também, ele tem talvez algum respeito pela minha pessoa, os jogadores da Fúria e a comissão técnica, idem, porque é recíproco, né? E aí teve, né, alguém que comemorou um pouco a mais e talvez, né, passou ali, olhou, fez alguma coisa, não, né, depois foi algo que rapidamente já se acalmou, e aí o dedo veio falar comigo, eu tava acalmando ele, inclusive eu tava acalmando a comissão, não acalmando, falando, galera, calma, porque daqui a pouco vocês vão tomar um cartão de besta aqui, tá ligado? Vocês têm jogo nas quartas de final. E eu falei com o dedo, e o dedo, pô, isso não pode, você sabe como é que eu sou. E eu falei, sei sim, o dedo é um jogador super profissional, ele não é um cara que provoca ninguém e tal, e ele se sentiu ali, não por mim, tá, galera? De jeito nenhum, porque eu saio comemorando, gritando, batendo no peito do G3X, eu não sei nem pra quem que eu tô olhando, e nem eu tava de costas pra Fúria, mas ele falou, não, Apoca, pô, um membro de vocês ali, pô, não sei o que, sabe, coisa de jogo, assim, mas falei pra ele, fica tranquilo, cara, pô, não, né, mantenha agora o foco, porque senão vocês também vão sair fazendo besteira, vai ficar tomando cartão à toa, a gente vai conversar e tal, e depois, né, o Serginho foi lá, conversou com eles e tá tudo ok, mas ali que vocês falaram, né, o cara perguntou que saiu na transmissão, foi isso, né, o dedo veio conversar comigo, ele veio, pô, Apocão, pô, você sabe como é que a gente perdeu, né, não tem o que fazer, mas, pô, não precisa e tal, e depois... foi assim, sabe, ânimos exaltados? É um cara que vai comemorar e olha, e aí olha pro outro, olha, e parece que o olhar sabe, a gente, né, tem que também ter calma, e os dois lados depois tiveram calma, né, na hora bate um pouco ali o coisa, mas depois todo mundo tem calma, e um salve pro dedo e para todos os jogadores da Fúria ali, comissão da Fúria. Eu tenho, né, muito respeito ali por eles, eu sei que, né, tem coisas que a gente vai ter a rivalidade, tem coisas que a gente não vai concordar, mas o dedo específico, você tá louco, né? O dedo é um cara que máximo respeito, é um cara que nunca falou, nem provocou, nem fez nada contra nós, então, assim, é com certeza um cara que, né, fica aí também a tranquilizada, porque baita jogador, né? Baita jogador. É isso, galera, é isso. G3X vence, estamos classificados em segundo lugar, né? Iremos pegar agora, teremos, né, outro tirateima aí contra o Dendele, né? Aqui contra a Fúria, se fosse contar a Kings League, tava 1-1, né? A gente conta também a final da Supercopa, até porque jogaram todos os grandes jogadores ali da Fúria. Então a gente conta esse 3-1, e até porque é o projeto da Fúria que estava em campo, mas agora teremos outro tirateima, né? G3X e Dendele. Está 1-1, né? Cada um ganhou uma partida no split passado e vamos agora, né, para esse, entre aspas, aí, tirateima final entre G3X e Dendele na segunda-feira que vem. Nós vamos depois fazer o review aí dos jogos, dos outros jogos, vamos falar do Dendele um pouco mais, mas não precisa nem falar
com certeza absoluta, um grande jogo. Falei que quem saísse desse Dendê e Capim ia vir também com força. E é isso, né? No meu caso, que não é um caso, né, que a gente precise saber ou conversar sobre isso, mas é o caso de que eu fui ensinado em todo mundo que eu ouvi, inclusive talvez no maior técnico que a gente tem hoje, né, na atualidade, que é o Guardiola, que nós, como comissão técnica, né, nós precisamos... às vezes as diretorias e os torcedores não vão julgar assim, e não tem problema, isso faz parte, mas nós, como comissão técnica, nós precisamos trabalhar pela consistência do nosso time, pela consistência do que a gente vai propor, pela consistência do que a gente coloca, né? Então tivemos aí 4 vitórias e 1 derrota, de novo tivemos, né? Vamos ser campeão, que é o que eu espero, ou sair do campeonato com uma porcentagem muito alta de vitórias, seja, né, espero que a gente não saia nas quartas, nem na semi, mas a gente sair nas quartas seria 4-2, na semi 5-2, né, saindo na final 6-2, porque só temos uma derrota. Não é o que importa, não é sobre isso que eu quero falar. Galera, acreditem em mim que o que importa só pra gente é levantar a taça, nada fora isso importa, mas eu acredito que nesse caso a gente mostra mais uma vez uma consistência, né, de coisas que talvez não foram acreditadas, e a gente mais uma vez está ali, mais uma vez está acreditando, mais uma vez está colocando, né, nosso papel ali como comissão e fazendo o nosso time, né, talvez, né, todo mundo precisa melhorar, mas fazendo o nosso time ter boas campanhas, boas vitórias, né, algumas coisas, como eu falei, para melhorar, mas também muitas qualidades. Muito feliz com essa nossa primeira fase, essa nossa vitória foi muito boa. Vamos agora para as quartas de final, agora vira, né, como um Mundial do México, né? Vamos para cima como um Mundial do México e vamos aí para esse jogaço que vai ser contra o Dendê e outros jogos também furinivelados, vai ser jogaço, Funkball e deck, vai ser jogo duro, tá? Óbvio que a gente tem algo muito importante ali do Funkball, que é o escalonado e dado, mas assim, se o deck conseguir controlar isso, vai ser jogo duro. É o que eu falo para vocês, galera, a Kings League é difícil, tá? A Kings League são equipes muito boas. São 10 equipes que têm o mesmo regulamento, tá? Fala, um time tem o Kelvin, outro time tem o Lipão, outro time tem o Luan Messi, outro time tem o Toto, outro time tem o, não sei, o Léo Gol, né? Então, por mais... E aí você tem Andreas e vai, né? Tô falando um só, né? Você tem várias, né? Você tem várias camadas na Kings que você pode falar, pô, eu tenho esse jogador, eu acho que ele é melhor. Mas os outros times estão muito perto, todo mundo tem seus wildcards, todo mundo tem suas coisas. E com certeza, para quem gosta desse jogo mata-mata, que é viver ou morrer, segunda que vem teremos 3 deles, né? Fúria nivelados, Funkball Desimpedidos e o jogo para finalizar às 9 da noite, G3X e Dendele. Valeu, galera. Obrigado todo o apoio de vocês sempre. Obrigado a todo mundo que não torce pro G3X também, mas que acompanha os nossos vídeos. Um salve pra galera da Loud, né? Que fez eu fazer o L ali no final do jogo. Tinha uns torcedores da Loud aí, o Renatinho lá na arquibancada. Claro que, como eu falei, né? Por que eu citei isso da comissão? Porque vencer a Fúria pra gente só mudaria primeiro lugar ou segundo lugar. A gente sabe que o que vai importar pra gente na questão do que a gente quer é ganhar no dia 10, né? Então ganhar da Fúria, que se a gente perdesse da Fúria, a gente estaria vivo do mesmo jeito. Mas é o que eu falei, eu acho que é um pouco do nosso trabalho que tá em jogo como comissão. Nós ganhamos da Fúria, né? Nós ganhamos uma partida. Isso não vai ser apagado nunca, né? Isso não vai se apagar. Então, assim, é óbvio que se você perde na semifinal e tal, pô, perdeu o jogo, que era o jogo que valia mais. Mas assim, não é o que vai acontecer nesse campeonato. Esse campeonato nós vamos conseguir ganhar todos os nossos mata-matas, mas mesmo assim, é importante pra gente colocar vitórias no nosso currículo, é importante pra gente vencer grandes equipes. Como eu falei, a Fúria na Kings League tem 3 derrotas, 2 pro G3X e 1 pro Portinos num gol que eles tomaram no último segundo, né? E então, assim, a gente tem que, né, se vangloriar. Não é fácil ganhar desses caras, e a Liga mostra isso, né? Os resultados deles mostram isso. Os caras não perderam pra ninguém, né? Times do Brasil, eles não perderam pra nenhum time no Brasil ainda, né? Tirando, obviamente, nós, né? Então, jogão,
pra caramba. Muita gente falando que Fury e Loud vai ser um jogaço. Mas, de novo, eu repito, galera, o Nivelados é uma boa equipe. Eu sei que a gente tem nossos favoritos, mas o jogo é jogado e é duro e é mata-mata. Então, um erro, ele pode virar... Ele não tem correção, né? Então, pega o nosso jogo contra a Loud, né? Um erro de dado escalonado, ele não tem mais correção, meu amigo. Acabou. Acabou o jogo. Depois você vai corrigir, mas agora não tem mais correção. Então, um dado bem jogado ali pelo Léo Gol, tem várias coisas que podem, velho, modificar muito esse jogo, né? Vamos ver com calma. Amanhã a gente vai fazer o review dos outros times, tá, galera? E aí a gente conversa bastante. Tamo junto, viu? Jogaços vão ser.